Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão sofre com uma estratégia perfeita do adversário, mas deixa claro que precisa de reforços. Olha, algumas individualidades simplesmente fracassaram e o Fernando Lázaro também não foi bem. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, você precisa ter o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que existe, que te traz todas as informações do mundo da bola e que está com uma super novidade, são os Live Clips. Antes, você esperava um jogo terminar para acompanhar os melhores momentos da partida, certo? Pois bem, com os Live Clips, cada lance que você acompanhar no jogo, acesse o OneFootball que ele está lá. Isso mesmo, um lance perigoso, um rolinho, um chapéu, uma bola na trave ou até mesmo o gol, você acessa o OneFootball e confere os live clips de Recopa Sul-Americana, Copa Sul-Americana e Comebol Libertadores. Nessas competições, os live clips vão mostrar para você durante o jogo todos os incríveis lances da partida. Acesse o OneFootball, baixe o OneFootball, é de graça e você confere isso e tudo mais. Transmissões de futebol internacional, notícias do teu time do coração, uma infinidade. Baixe agora, o link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Serve para qualquer celular. Bom, vamos falar dessa derrota do Corinthians para o São Bernardo, interrompendo uma sequência de 3 vitórias do time de Fernando Lázaro, mas uma derrota que deixa um sinalzinho de alerta para várias situações. O Corinthians, que vai enfrentar times muito mais qualificados do que o São Bernardo ao longo da temporada, vai precisar sair de uma armadilha que foi submetido na noite desta quinta-feira. Como, por exemplo, o São Bernardo teve uma belíssima atuação defensiva, foi muito bem estrategicamente, a sua estratégia funcionou, foi um time que a gente precisa valorizar pela campanha que vem fazendo, é vice-líder geral, tem só menos pontos do que o Palmeiras, chegou a 14 pontos, tem mais pontos que o Corinthians, por exemplo, só não é líder do seu grupo porque no seu grupo está o Palmeiras, e teve uma estratégia muito interessante realmente de marcar gols muito cedo nos tempos, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, e de mesmo chegando poucas vezes ter tido efetividade e ainda assim dobrar marcações em vários momentos, mordendo o Corinthians, não deixando o Corinthians respirar. Isso é um ponto. Agora, repito, o Corinthians vai enfrentar equipes mais qualificadas que o São Bernardo e vai precisar sair dessa armadilha. Só que tem um problema. O Fernando Lázaro errou em algumas trocas e na maneira como ele tentou resolver um problema já criado logo no começo com um pênalti sofrido. Agora, ele sofreu também, o Fernando Lázaro, com erros individuais absurdos de seus jogadores. E um deles trata-se de Fabian Balbuena. Jogador muito querido, campeão brasileiro em 2017, mas que não voltou, né? Não voltou, teve problemas no ano passado e começa o ano de uma forma terrível. Não dá pra gente negar que hoje a dupla titular é Bruno Mendes e Gil. O Fernando Lázaro continua revezando essa defesa e eu não consigo entender, porque o Balbuena já mostrou que ele não tem condições de ser titular. Inclusive, eu acho que a situação dele precisa ser resolvida logo, porque ele tem contrato de empréstimo com o Dinamo de Moscou até metade do ano e o fato dele permanecer no elenco faz com que o Fernando Lázaro utilize, afinal de contas, trata-se de um jogador experiente, com história, e que pode daqui a pouco dar uma resposta, mas ele não tem dado e inclusive tem comprometido. Ele indo embora mais cedo, ou o Corinthians resolvendo essa situação, seja uma proposta do Besiktas ou de qualquer outro time, ou voltando para o Dinamo, o Corinthians abre espaço na folha para contratar outro zagueiro, porque já está muito claro que o Balbuena não é solução. Como não é solução, ou não tem sido pelo menos, Ángel Romero. A gente precisa entender também essa obsessão corintiana por repatriar jogadores. Nem todos os jogadores darão certo. Uma coisa é você trazer o Renato Augusto. É óbvio que o Renato Augusto vai dar certo sempre no Corinthians ou em qualquer equipe. Trata-se de um craque, um jogador fora de série, um extra classe. O Paulinho, ídolo máximo, jogadoraço, joga muito, entrou muito bem no jogo de hoje, vou falar sobre ele. Uma coisa é você trazer esses jogadores. Agora, o Jô, cara, o William, o Maicon, o Romero, o Balbuena, cara, uma infinidade de jogadores que o Corinthians tem uma obsessão por trazer de volta e que nem sempre dá certo. Fábio Santos deu certo? Deu certo. O Renato Augusto, o Paulinho, mas você tem uma margem de erro aí. Sempre o cara que foi campeão, o Corinthians, a primeira coisa que o cara fica disponível no mercado tem que trazer de volta. Vamos parar com isso. Nem todo jogador vai dar certo, gente, no seu retorno.
só porque ele deu certo em alguma passagem ou em outras passagens. Eu acho que esse é um problema, é uma reflexão que a diretoria do Corinthians e até a torcida precisam fazer. Será que sempre vale a pena repatriar? Bom, o Balbuena comete um pênalti a 4 minutos, né? E em cima do Léo Jabá, outro ex-jogador do Corinthians, né? Que daqui a pouco vão pedir de volta. Ele até sai machucado no primeiro tempo, uma pena, um jogador importante do São Bernardo, e mesmo assim o São Bernardo não sente, né? Porque joga muito bem o restante da partida. Aí o Vitinho faz o primeiro gol. Antes disso, o Cássio já tinha feito um milagre, tá? O gol foi com 4 minutos, mas antes o Cássio já tinha salvado o Corinthians. Então o São Bernardo começou avassalador para resolver o resultado e depois se defender. E aí, com o resultado a seu favor desde o primeiro do começo do jogo, claro que ficou mais fácil. E aí, o Corinthians não tinha o Yuri Alberto, que é uma ausência muito sentida e tudo mais. O que o Lázaro tentou? O Romero no comando de ataque com o Roger pelo lado esquerdo, para não tirar o Roger da função que ele gosta mais, isso tudo a gente entende. Beleza. Meio de campo, com o Rony, o Duqueiroz, o Giuliano e o Adson. O Adson e o Rony deram resposta. O Du e o Giuliano, meu Deus do céu. Eles erraram praticamente tudo. E minha decepção com o Giuliano, que é um cara que eu admiro muito e acho que ele quer dar muito certo no Corinthians desde que ele chegou, mas sempre que o Giuliano precisa exercer uma função de protagonismo, como substituir Renato Augusto, ele não consegue. O Giuliano é um caso interessante, e isso desde que ele surgiu com mais protagonismo ou com mais destaque no Inter. Ele foi eleito o melhor jogador de uma Libertadores sem ser titular, em 2010. Ele era reserva daquele time, campeão da América. Fez gols importantes, deu assistências, entrando nos jogos. Na Copa do Brasil do ano passado, onde ele teve o melhor momento com a camisa do Corinthians, o Corinthians que chega à final, ele foi o artilheiro com 5 gols, ele também não era um titular absoluto. E ele foi importante. Talvez a gente precise entender isso. Talvez o Giuliano não seja um cara para ser titular do time, mas pode ser uma peça fundamental, entrando no lugar do Renato, entrando no segundo tempo de alguns jogos, segurando a bola, ele tem qualidade para isso, mas começando, quando ele tem essa responsabilidade, ele tem dificuldade. E foi mais um jogo em que o Giuliano, a gente precisava do Giuliano e ele não apareceu. O Duqueiroz, que também tem contrato até o meio do ano, vai para o Zenit da Rússia. É difícil, né? Porque o jogador talvez não esteja com a cabeça mais aqui, não quero nem ser definitivo nesse aspecto. Acho que foi um jogador que ajudou muito no ano passado, mas impressionante como errou, né? Tanto que o Fausto Vera entra no seu lugar e hoje a dupla titular tem que ser Rony e Fausto. O Adson fez o que deu para fazer, jogando hora por dentro, depois ele cai pelo lado esquerdo, quando o Lázaro, ainda no primeiro tempo, tenta mudar taticamente o time, jogando o Romero pela direita e o Roger na referência, em alguns minutos apenas para ver se ele consegue furar o bloqueio do São Bernardo e não consegue. Normalmente quem consegue fazer algumas jogadas mais incisivas é o Roger Guedes pelos lados do campo. O Adson voltou para o centro e aí continuou tentando armar o jogo por ali, mas sozinho na armação, porque o Giuliano estava num jogo completamente estava num jogo completamente assim. O mesmo vale para o Matheus Bidu, que, meu Deus do céu. Também não vou ser definitivo, mas a gente ainda não tem confiança, né? Na ausência do Fábio Santos, não dá para ter confiança que o Matheus Bidu possa jogar um jogo contra o Palmeiras, um jogo contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, numa decisão de Copa do Brasil, numas quartas de final, numa Libertadores. Ainda não há confiança de que isso possa acontecer. Por isso que quando a gente olha para o elenco do Corinthians, eu vejo melhores possibilidades em relação ao ano passado. Hoje, quando você tem todo mundo à disposição, por exemplo, você ter Paulinho, Giuliano e Romero no banco de reservas já melhora a sua situação em relação ao ano passado. O problema é que alguns jogadores não estão conseguindo demonstrar. O Romero é isso, né, gente? Em algum momento ele fez alguns gols importantes, mas de resto ele está sendo o que ele sempre foi. Um cara que corre, um cara que entrega, que dá uns carrinhos, beleza, e tudo certo. Era necessário trazer o Romero para ser o substituto do Gustavo Mosquito ali pelo lado direito? Não sei. Não dava para buscar outro nome no mercado, tinha que ser o Romero. A torcida não sossegou enquanto o Romero não voltava. Eu realmente não sei se essa é a solução. Bom, aí tem um grande problema a ser resolvido, que é justamente essa ausência do camisa 9 e você precisar de um substituto. Olhem o tamanho da confiança que o Lázaro tem no Júnior Moraes, a ponto de ele escalar como titular o Romero, ver que não dá certo, e a sua outra alternativa para isso é o Paulinho, que é um craque. O Paulinho
está voltando de lesão e mesmo assim é impressionante o que ele faz. Porque foi depois da entrada do Paulinho que o Corinthians criou as melhores oportunidades. Ele consegue dar um chute que explode na trave, ele consegue chutar uma bola que passa do lado da trave e depois ele quase recebe uma bola numa boa jogada do Roger Guedes, que até tabela com o Júnior Moraes. Mas o Paulinho criou um perigo para o adversário que o time inteiro não tinha conseguido criar. E o Júnior Moraes entra depois, no lugar do Juliano, para fazer um número lá na frente e não consegue. Então o Paulinho foi o cara mais efetivo no ataque do Corinthians. Em determinado momento ele jogou realmente como centroavante, com o Roger pela esquerda e aí o Romero lá pela direita. Foi assim. Foi assim que o Corinthians conseguiu ainda jogar de alguma forma positiva no segundo tempo, tendo mais de 70% de posse de bola e o São Bernardo se defendendo. O Paulinho foi o cara que mais criou perigo para o adversário. Essa é a boa notícia? O Paulinho vai ajudar muito, é um craque, tá voltando, tá ganhando mais ritmo de jogo, maravilha. Mas e quem é o fazedor de gol? Porque o Paulinho jogando no meio, ele também faria isso. Paulinho chega bem à frente, vocês sabem, ele pisa na área, ele chega para cabecear, ele chega para finalizar. Você precisa do 9. E o Júnior Moraes também não é esse cara. Então você chega à conclusão que Balbuena não tá te dando resposta, Matheus Bidu é insuficiente, Romero talvez não devia ter voltado, Júnior Moraes não sei por que tá aqui ainda. E aí, vamos repensar o elenco ou não? Para o restante da temporada. Vamos repensar o elenco em termos de reforços? Vamos esperar até abril para contratar? É isso? Será que não dá para identificar carências já no elenco? Não dá para rasgar o trabalho do Lázaro, como muita gente está fazendo, depois de 3 vitórias seguidas, uma delas num clássico, ajustando taticamente a equipe em alguns setores, mas também não dá para viver essa montanha-russa com grandes jogos em Itaquera e depois jogar fora de casa como se fosse um time medíocre. Não pode. Não pode o Corinthians oscilar tanto. Passar ano, entra ano, sai ano e o Corinthians fora de Itaquera não consegue chutar uma bola. Não pode. Isso tem que ser modificado, tem que ser mudado, eu não sei como vai ser resolvido, mas tem uma questão prática de elenco que também precisa ser acertado. Quando a gente vê Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, equipe se reforçando, a gente olha para o Corinthians e pensa, tá, melhorou um pouquinho, mas vai dar para disputar títulos? Com essa galera insuficiente aqui? Tenho minhas dúvidas. O João Carlos faz o gol no começo do segundo tempo, que obviamente desmonta qualquer tentativa do Fernando Lázaro. Ele tenta alguma coisa no segundo tempo, consegue até com o Paulinho, mas muito pouco. O time não sai do zero e acaba perdendo mais um jogo. O segundo sem o Yuri e sem o Renato Augusto. É claro que o time perde sem o Renato Augusto, é claro que perde sem o Yuri Alberto, é claro que você não vai ter reposições à altura do nível desses jogadores, mas o que tem hoje no elenco não está resolvendo. Então, um bom jogo para a gente refletir para o que vem pela frente. Comenta aqui o que vocês acharam da partida, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!